Deixa eu começar esse vídeo com uma pergunta bem honesta para você. Você já percebeu que chega um momento da nossa vida em que não dá mais para você viver culpando o que aconteceu com você? Tipo, a sua infância, os seus traumas, os seus pais, coisas que aconteceram com você e que você não merecia, as suas dores, as suas feridas. E antes que alguém entenda isso errado, isso tudo é real sim. Isso tudo precisa ser visto, precisa ser olhado, acolhido e validado. Isso tudo precisa ser compreendido. Mas chega uma fase da vida em que, se você viver só a partir disso, a sua vida simplesmente não anda. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que eu chamo de, com muito carinho, mas também com muita verdade, de Coitadolândia. Que esse é um lugar emocional que a gente se coloca quando a gente vive sendo vítima da nossa própria história, das circunstâncias e das pessoas. E começa a achar que tudo é sobre a gente. E se você ficar aqui comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar não só porque essa Coitadolândia é um dos lugares mais perigosos emocionalmente de se viver, mas também como sair dela de uma forma prática e leve, sem negar a sua história, mas também sem ser refém dela. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque isso pode mudar completamente a forma como você se relaciona com as pessoas e principalmente a forma como você se relaciona consigo mesma. Entender a sua história não é o mesmo que viver presa nela. Eu acredito profundamente em autoconhecimento, eu acredito em terapia, eu acredito em estudar as emoções, acredito em entender os padrões, acredito em olhar para sua infância, olhar para suas frustrações, olhar para suas dores, para suas feridas, olhar para suas carências e para os seus traumas. Isso é maturidade emocional. É a própria responsabilidade afetiva com você mesma. Mas existe uma diferença muito grande em você entender a sua história e você usar isso como justificativa para viver do mesmo jeito. Até porque conhecer a sua dor deveria te libertar e não te aprisionar. E às vezes a gente transforma o autoconhecimento numa zona de conforto, onde a gente diz assim: ah, eu sou assim mesmo. Ah, eu faço isso por causa disso. Ah, eu sou assim porque quando eu era pequena fizeram isso comigo. Ah, eu sou assim porque um dia me trataram mal. E de novo, isso explica, mas não justifica você permanecer. Porque chega um momento da vida em que você precisa parar de entender só o porquê de você ser assim. E você precisa pensar como você vai fazer a partir de agora. Como você vai sair dali? O que é que você vai fazer a partir daquele momento que você sabe que você é assim? E é exatamente nesse ponto que muita gente escorrega pra Coitadolândia. Que é exatamente esse lugar emocional que você não só reconhece a sua dor, mas você constrói a sua identidade nela. E até o final desse vídeo eu vou te mostrar o porquê isso é tão perigoso, não só para sua vida emocional, mas também para sua paz, para sua leveza, para os seus relacionamentos e até mesmo para as oportunidades que você deixa de viver sem perceber. Vamos ser bem honestas aqui. Tem gente que vive na Coitadolândia. Não é aquela pessoa que sofreu, não é a pessoa que teve uma história difícil, não é aquela pessoa que passou por coisas injustas, não é dessa pessoa que eu estou falando. É aquela pessoa que vive se posicionando no mundo como uma vítima. Tudo é pessoal, que tudo é um ataque, que tudo é sobre ela, que tudo é abandono, que tudo é rejeição. Se alguém não chamou, é porque quis excluir ela. E aos poucos, sem perceber, essa pessoa, ela começa a viver uma narrativa de que o mundo todo sempre está devendo algo para ela. Deixa eu te dizer algo bem honesto aqui. É muito difícil conviver emocionalmente com pessoas que vivem na Coitadolândia.
Porque de fato você nunca sabe como elas vão interpretar o que você diz. Você nunca sabe se você pode ser você mesma, porque talvez ela entenda como um ataque pessoal. Você nunca sabe se um limite seu vai ser interpretado como uma rejeição. Você nunca sabe se uma ausência sua vai ser lida como um abandono. E você começa a andar pisando em ovos. E aos poucos isso cansa, isso desgasta e isso afasta. E isso não é porque as pessoas são más, não. Mas é porque ninguém aguenta viver o tempo todo se responsabilizando emocionalmente por tudo que o outro sente. E é por isso que eu digo, você não deve se colocar nesse lugar não só por você, mas também pelas pessoas que convivem com você. Porque a coitadolândia, ela não só te prende, mas ela te isola. Eu vou te mostrar, a partir de agora, como você sair dessa coitadolândia, não se tornando uma pessoa dura, insensível e fria, mas se tornando uma pessoa forte, leve e livre. E aqui vai uma confissão pessoal. Eu também luto contra esse lugar. E eu não falo isso daqui num lugar de superioridade, mas eu falo isso daqui num lugar de consciência. Porque eu mesma já me peguei muitas vezes na coitadolândia. Eu já me peguei muitas vezes interpretando coisas como pessoais quando na verdade não eram. Já me peguei criando histórias na minha cabeça. Isso é humano. A gente é egoísta por natureza. A gente costuma ver o mundo a partir do nosso umbigo. A gente interpreta o mundo a partir das nossas dores, das nossas carências e das nossas inseguranças. Então, é muito fácil a gente achar que tudo é sobre a gente. Mas maturidade emocional começa quando você descobre que, na verdade, não é. Na verdade, nem tudo ou quase nada é sobre você. E um dos exercícios mais difíceis, mas também mais libertadores que eu comecei a fazer e que você também pode começar a fazer aí na sua casa, se de repente, por um acaso, você se sente assim também muitas vezes se pegando nessa zona aí, nesse lugar. É o seguinte, é parar de assumir uma intenção onde na verdade só existe um comportamento. Porque a gente não reage só ao que as pessoas fazem. A gente reage ao significado que a gente dá para o que elas fazem. E muitas das vezes esse significado tem muito mais a ver com a nossa história do que a intenção real do outro. Uma das coisas que mais transformaram a minha forma de ver e de viver foi essa frase simples aqui que eu vou falar para você agora. Nem tudo é sobre você. Isso não é um ataque, isso é uma libertação. Porque pensa comigo, às vezes a pessoa não te respondeu porque estava cansada. Às vezes ela não te chamou porque ela estava sobrecarregada. Às vezes ela não esteve presente porque ela estava simplesmente tentando sobreviver emocionalmente. Às vezes ela não fez o que você pensou simplesmente porque não passou pela cabeça dela. E não é porque você não importa, mas é porque a vida dela também existe. E quando você entende isso, você para de tentar decifrar as pessoas, você para de criar teorias, você para de gastar energia tentando entender o que a pessoa quis dizer ou por que a pessoa agiu daquela forma. Você simplesmente aceita. E deixa eu te dizer uma coisa, aceitar não é compactuar, não é concordar, aceitar não é engolir. Aceitar é parar de brigar com a realidade. Porque brigar com a realidade não muda nada, só te cansa. E quando você começa a viver assim, você vive muito mais leve. Você não precisa ficar montando quebra-cabeças emocionais. Você não precisa ficar criando suposições. Você não precisa ficar carregando sentimentos baseados em interpretações que talvez nem sejam verdadeiras. E até o final desse vídeo eu vou te mostrar como transformar isso em um hábito emocional e não só uma ideia bonita. Mas antes precisamos falar de um ponto muito delicado, mas também muito libertador, que são as expectativas. A gente cria expectativas sobre as pessoas o tempo inteiro. A gente cria expectativa de como alguém deveria nos tratar, de como alguém deveria reagir, de como alguém deveria se importar.
E aí, quando a pessoa não corresponde à expectativa que a gente criou, a gente se frustra, a gente se machuca, a gente se sente rejeitada, a gente se sente invisível, abandonada. Mas deixa eu te falar uma coisa que muda tudo. As pessoas, elas não têm obrigação de cumprir as expectativas que você criou dentro da sua cabecinha. Assim também como você não é responsável por cumprir as expectativas que criaram sobre você. E isso não é sobre você virar uma pessoa fria, não é sobre deixar de se importar, não é sobre você viver indiferente, mas é sobre você parar de terceirizar a sua paz. Porque enquanto você depender do comportamento do outro para você se sentir amada, validada, compreendida, você vai viver emocionalmente instável. E isso é um dos pilares da coitadolândia. Viver esperando que o outro supra algo que só você pode resolver dentro de você mesmo. E aí você me pergunta, mas Amanda, por que viver na coitadolândia é tão perigoso emocionalmente? É exatamente o que eu vou te falar agora. Vou te falar algo bem direto, mas com muito respeito. Viver na coitadolândia não só te machuca, mas te limita. Porque quando você vive nesse lugar, você começa a interpretar tudo como uma ameaça. Você se fecha, você se defende, você vive armada emocionalmente. Você vive esperando ser ferida, mas você acaba ferindo primeiro. Você começa a reagir exageradamente. Você começa a fazer uma tempestade em um copo d'água. Começa a transformar pequenos desconfortos em grandes conflitos. Transformar pequenas frustrações normais da vida em uma prova de que o mundo está contra você. E isso cansa. Isso cansa você, cansa quem vive com você. Cansa seus relacionamentos, cansa suas amizades, cansa seu trabalho, cansa sua própria mente. Porque viver nesse estado constante de defesa emocional é completamente exaustivo. E mais, quando você começa a viver nesse lugar de coitadolândia, você começa a afastar as pessoas boas sem perceber. E não porque elas não se importam com você, mas porque elas estão cansadas de não saber como agir perto de você. Elas não sabem mais se podem brincar, se podem ser sinceras, se podem ser humanas, se podem errar. Porque qualquer coisa vira algo pessoal e ninguém aguenta viver em um ambiente emocionalmente instável o tempo todo. Então, sair da coitadolândia não é só um presente para você, mas é um presente para todo mundo que convive perto de você. E agora eu vou te mostrar exatamente como sair desse lugar. Sempre que eu percebo que eu estou entrando nesse lugar de interpretação pessoal, de coitadolândia, esse lugar de vítima, eu me faço 3 perguntas. Primeiro, isso é realmente sobre mim? Ou eu estou interpretando isso porque tocou em uma ferida minha? Segunda pergunta, a pessoa quis de fato me machucar? Ou eu estou assumindo uma intenção onde na verdade só existiu talvez uma distração, um cansaço, uma limitação? E a terceira pergunta é, o que eu vou fazer com isso a partir de agora? Eu vou guardar, eu vou alimentar, eu vou criar histórias na minha cabeça, eu vou criar ressentimento, ou eu vou resolver comigo mesma e seguir em frente de um jeito muito mais leve? Essas 3 perguntas, elas me tiram do modo automático, me tiram do impulso e elas me colocam num lugar de escolha. Porque maturidade emocional não é não sentir, mas é saber o que fazer com o que você sente. Eu vou te mostrar como essas 3 perguntas, elas se transformam em um hábito emocional. Só que antes, deixa eu te colocar em um ponto ainda mais sensível, mas muito necessário. Entender a sua dor não te dá passe livre para sair machucando as outras pessoas. Não te dá passe livre para você reagir mal. Não te dá passe livre para você responsabilizar os outros pelas suas emoções. Sua dor, ela explica o seu comportamento, mas ela não justifica você machucar alguém. Quando você vive nessa coitadolândia, você começa a usar a sua dor como um escudo e como uma arma. Como um escudo para não olhar para suas responsabilidades e como uma arma
para fazer o outro se sentir culpado por uma culpa que talvez nem seja dele. E isso destrói relações. Mas não é porque você é má, é porque você está ferida. E pessoa ferida, ela fere. Mas existe um momento da vida que você precisa escolher. Ou você fica refém da sua história, ou você passa a ser autora da sua própria vida. Quero e eu preciso deixar algo muito claro aqui. Sair da coitadolândia não é você se tornar uma pessoa insensível. Não é parar de sentir, não é começar a aceitar tudo, não é se calar. Talvez tenha passado essa ideia, né, de que você tem que seguir em frente, independente do que as pessoas fizeram. Porque talvez algumas pessoas vão fazer coisas sim pra te machucar. Talvez não. Talvez vai ser só a sua mente aí tentando achar que tudo é sobre você. Sair da coitadolândia é você amadurecer emocionalmente. É aprender a diferenciar o que é responsabilidade minha, o que é responsabilidade do outro, o que é dor legítima, o que é limite e o que é expectativa irreal. É aprender a se posicionar sem atacar, se expressar sem acusar, é aprender a sentir sem se afogar, é aprender a ser vulnerável sem se vitimizar. É você aprender que você pode sim sentir dor, mas não precisa transformar isso em uma identidade sua. Você pode sim sofrer, mas não precisa fazer disso uma narrativa central. Você pode ser ferida sem viver ferida. Você simplesmente deixa de ser prisioneira do que te aconteceu e você começa a ser protagonista do que você vai fazer daqui pra frente. E se tudo isso está fazendo sentido pra você, comenta aqui embaixo, deixa o seu relato no comentário, porque eu vou amar ler e entender um pouco mais e ver que de fato isso tá fazendo sentido pra outras pessoas. Agora deixa eu te entregar uma das maiores viradas emocionais da minha vida, que foi entender que nem tudo precisa ser resolvido com o outro. A maioria das coisas precisam ser resolvidas com você mesma. Às vezes a pessoa nem sabe que te machucou. Às vezes a pessoa não percebeu. Às vezes ela nem teve a intenção. Às vezes também ela nem tem maturidade emocional para entender. E aí você pode passar anos esperando que alguém entenda, que alguém reconheça, que alguém peça desculpas e que alguém te acolha. Ou você pode escolher resolver dentro de você mesma e seguir em frente. E não é porque o outro tá certo e você simplesmente vai passar por cima e seguir em frente, mas é porque você merece paz. Existe uma frase que eu gosto muito e que eu aplico ela em muitas situações da minha vida quando algo está tentando tirar a minha paz e o meu sossego, que é: eu escolho ter paz do que ter razão. E isso se aplica totalmente nesse conceito aqui. Quando algo tentar tirar a sua paz, algo que alguém fez, não queira se justificar simplesmente para mostrar que você está certa, para ter razão. E não é porque o outro não vai mudar, mas é simplesmente porque você não precisa carregar alguns pesos desnecessários. Agora eu preciso ser bem sincera e honesta com você. Viver como vítima no começo pode até trazer um conforto inicial, porque você tira uma responsabilidade que é sua sobre você. Porque te dá uma narrativa, porque te dá uma explicação. Mas a longo prazo é um preço altíssimo que você precisa pagar. Você perde a autonomia, você perde a leveza, você perde relacionamentos, você perde a sua paz, você perde a sua liberdade emocional. Porque enquanto você viver presa culpando o passado, culpando as pessoas, as circunstâncias, você vai continuar vivendo presa em algo que você não pode mudar. Mas quando você decide assumir a responsabilidade pelo que você faz com o que te aconteceu, você retoma o controle da sua vida. E isso é poder. Não poder sobre os outros, mas poder sobre si mesmo. Mas agora vamos para a parte mais importante desse vídeo. Como sair da coitadolândia na prática. Só que antes eu preciso te dizer que não é mágico, não é rápido, não é da noite para o dia e
O mais importante, talvez, é que não é sem recaídas, mas é possível. E isso é o que importa. Então, se isso tá fazendo sentido para você, já pega um caderninho aí e já começa a anotar. Porque o primeiro passo é: pare de assumir intenção onde só existe comportamento. Nem tudo é ataque, nem tudo é rejeição, nem tudo é abandono, nem tudo é desamor. Segundo, questione as suas narrativas internas. Toda vez que você pensar algo do tipo: ah, isso é porque fulano não se importa comigo, se pergunte: eu tenho provas disso? Ou isso é só uma interpretação minha? Terceiro, pare de terceirizar a sua paz. Não coloque nas mãos dos outros a responsabilidade de te fazer sentir amada, segura, acolhida, validada ou importante. Quarto, resolva com você mesma antes de resolver com o outro. Muitas dores, elas se curam no silêncio da maturidade e não no barulho do confronto. Quinto, aprenda a sentir sem se afogar. Sentir dor não é um problema. O problema é você transformar isso na sua identidade. E sexto, escolha interpretações que te tragam paz e não aquelas que alimentam as suas feridas. Nem toda interpretação precisa ser verdadeira, mas toda interpretação ela precisa e pode ser mais leve. Porque viver leve, ela é uma escolha diária. Não é sobre ser ingênua, não é sobre você aceitar tudo, não é sobre você fingir que não dói, mas é sobre você decidir não carregar pesos que não são seus. É sobre decidir não viver brigando com a realidade. É sobre decidir não transformar todo desconforto em uma guerra. É sobre decidir não fazer da sua dor a sua casa. Porque você pode sim visitar a sua dor, mas você não pode morar dentro dela. E sair da Coitadolândia é exatamente isso. É você parar de morar na sua dor. É você honrar a sua história sim, mas é você não ser prisioneira dela. É você sim reconhecer as suas feridas, mas não ser definida por elas. É validar os seus sentimentos, mas não construir a sua identidade em cima deles. Se você assistiu esse vídeo e chegou até aqui, não foi por acaso. Até porque esse vídeo não é sobre se vitimizar, mas é sobre você assumir o controle emocional da sua vida. É sobre parar de esperar o que te faltou, mas sobre começar a construir o que falta dentro de você. É sobre sair da Coitadolândia não porque você não sofreu, mas porque você merece viver mais leve. E a maior entrega que eu quero te fazer hoje é essa. Você não controla o que fizeram com você, mas você controla o que você faz com isso a partir de agora. Isso é maturidade. Isso é crescimento pessoal. Isso é liberdade. Isso é ter paz. Então, se esse vídeo te tocou de alguma forma, eu te convido a não sair daqui hoje da mesma forma como você entrou. Então comece hoje. Na próxima vez que você se sentir desconfortável por algo, se pergunte: isso é realmente sobre mim? Ou é só uma interpretação minha? A pessoa realmente quis me ferir ou sou eu quem estou assumindo isso? E o que eu vou fazer com isso a partir de agora? Porque cada vez que você escolhe não entrar na Coitadolândia, você escolhe a paz. Você escolhe a sua paz. E se esse vídeo fez sentido pra você, eu te convido a se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo também se em algum momento algo te tocou. Eu vou amar ler os comentários e saber que isso está fazendo sentido na vida de outras pessoas. Fica aqui comigo porque esse canal é sobre isso. É sobre vida real, sobre reflexões reais, sobre emoções reais, sem romantização, mas também sem dureza. E agora eu quero saber qual a parte desse vídeo você mais gostou e qual foi a que você mais se identificou. Deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!